Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Nessa aula, iremos falar sobre acumuladores hidráulicos. Então, nas últimas aulas, nós vimos todos os grupos aí que fazem parte do sistema hidráulico. Nessa aula, iremos finalizar, então, o grupo de geração com os acumuladores. Primeiramente, o que seria um acumulador? Se você pensar pela palavra, ao contrário do ar, que não dá para você estocar, como disse a nossa presidente Dilma, o fluido incompressível a altas pressões, você consegue fazer então o acúmulo dele em algum lugar, ou você consegue reservá-lo para uso posterior. Então, a partir desse princípio, nós iremos utilizar isso no nosso sistema hidráulico, e para isso nós usamos os acumuladores. Algumas funções dos nossos acumuladores no circuito são de manter a pressão do sistema, porque você vai ter ali uma quantidade de fluido pressurizado que você vai poder usar novamente, desenvolver o fluxo do sistema. Ele também vai absorver os choques dos sistemas, além do aumento de pressão causado pela expansão térmica do fluido, e em casos de emergência ele pode manter a pressão do sistema ou até movimentar o atuador ali para não causar nenhum acidente. Então, o princípio de funcionamento do nosso acumulador vai ser o seguinte: ele vai receber um volume de fluido sob pressão, que no caso vem aí da nossa linha hidráulica. Esse fluido então vai se acumular aqui dentro de uma câmara e vai fornecer, e através da bomba, né, que vai fornecer esse volume, nós vamos ter então um aumento aqui da pressão. Deixa eu alterar a cor desse lápis. Então vamos ter aqui um aumento da pressão e do volume do óleo aqui, o que vai fazer com que o elemento acumulador, que vai ser um peso, uma mola, a gente vai ver os tipos mais na frente, ele vai ser forçado para cima, só que ele vai estar sempre ali fazendo uma força contrária, pressurizando esse nosso fluido. Então, basicamente, o nosso fluido armazenado no acumulador ele vai ter uma carga prévia, que pode ser pelo peso, mola ou gás. E sempre haverá um equilíbrio de pressão entre esse fluido hidráulico e esse elemento do acumulador, que no caso aí vai ser o peso, a mola ou o gás. Então, começando aí com os acumuladores carregados por peso. Basicamente, você usa então uma carga pré-definida aqui em cima, que pode ser um concreto, aço, água, dependendo do sistema que você utilizar, e vai conseguir então, como esse peso não se altera, você vai conseguir uma saída quando você for utilizar esse fluido aqui mais uniforme. Então você vai conseguir uma força constante sendo atuada aqui no nosso sistema. Esse é um dos principais princípios aí dos acumuladores carregados por peso. Então, basicamente, essa pressão constante vai facilitar aí no caso de aplicação desses acumuladores. Geralmente, os acumuladores de peso eles vão ser usados em grandes dimensões. Então, aí você vai ter aplicação deles em usinas, em indústrias mesmo, usando esse sistema, porque ele vai ser mais confiável por ter essa força aí que vai fazer o fluxo aqui ser normalizado e também pelo fato de ser um alto investimento no caso aqui de fazer um atuador utilizando esses pesos. No nosso sistema lá, a gente falou de algumas funções. O nosso acumulador ele pode ter a função aí de compensador de vazamentos. Então, nesse caso, nesse sistema aqui, você tem a válvula VC, que vai ter a entrada quando ela ser ativada aqui, você vai ter a entrada de óleo no sistema, que vai vir aqui para o atuador, vai fazer então o nosso atuador avançar,
Assim que o atuador avançar, você vai ter também a entrada de pressão aqui no acumulador. Então, se essa nossa válvula de comando ficar sendo ativada, você vai ter acúmulo de pressão aqui e vai ser desviado aqui para o nosso acumulador. Aqui temos também o pressostato, que a gente falou na última aula lá de reservatórios. E a partir disso, quando essa alimentação aqui dessa válvula for cortada, você vai conseguir aí fazer com que o fluido que esteja no acumulador movimente esse pistão, caso tenha uma queda de energia lá e você precise manter ele na posição. Poderia fazer isso tanto de um lado quanto de outro. Outra aplicação seria como fonte de potência auxiliar. Então, por exemplo, lá você tem sua bomba funcionando, vai enviar o fluido para o nosso atuador e também aqui para o nosso acumulador. Se caso essa bomba parar de funcionar, você vai conseguir usar esse fluido pressurizado aqui no atuador para fazer o acionamento do nosso cilindro. Então, outra possibilidade de aplicação aí essa dos acumuladores. Certo, então continuando com os tipos de acumuladores que nós falamos, temos o de peso, agora vamos falar o de mola. Qual que seria a principal diferença desses dois? Primeiramente, o tamanho, né, a dimensão vai ser reduzida, porque não vai ter os pesos mais, vai ter uma mola aqui, porém, você vai perder em relação à sua força, porque a força da mola aqui, ela não vai ser constante. Quando ela estiver mais comprimida, a força vai ser maior, quando ela chegar aqui no final, a força vai ser menor. Então, se a gente traçar o gráfico aqui, força pelo tempo, a força lá, se ela está na posição comprimida, ela vai caindo com o nosso tempo. Então, nesse caso aí, essa é a desvantagem do nosso acumulador carregado por mola. Porém, aí essa energia vai ser liberada dependendo da demanda do sistema, né? Então, se cair um pouco a pressão, a mola vai expandir. Se a pressão voltou a aumentar, a mola vai comprimir. Então, bem prática a utilização dessa mola. Outros tipos de acumuladores são os hidropneumáticos, ou seja, que usam gás. Então, podemos ter aí os acumuladores do tipo de pressão, do tipo de diafragma e do tipo de bexiga. E, usualmente, nós usamos o nitrogênio seco, que é um gás não reativo, um gás inativo, que não vai ter problema aí de explosão. Se você utilizasse aí um fluido pneumático, no caso o ar pressurizado, poderia ter risco de incêndio. Então é sempre bom lembrar disso aí, devem ser pressurizados com nitrogênio seco. Isso porque o nitrogênio, então, um gás inerte, que eu já falei. Também ele acaba que, pela disponibilidade dele, né, ele é mais utilizado na indústria, porque a nossa atmosfera aí tem quase 80% de nitrogênio. Certo, então como que funciona o acumulador do tipo de pressão? Vamos ter então um êmbolo, né, um cilindro com um pistão dentro. Vamos fazer uma pré-carga, onde aqui vai vir um fluido e na parte de baixo vai entrar, ou aqui no caso, aqui vai vir o nitrogênio e na parte de baixo vai vir o nosso fluido hidráulico. Então, basicamente, você consegue fazer essa pré-carga e assim que você inserir o seu fluido hidráulico aqui, esse gás vai ser comprimido, porque é um fluido comprimido. Então, ele vai reduzir o tamanho e vai ter o espaço aqui para o fluido hidráulico. Da mesma forma, assim funciona o acumulador, que vai diferenciar o acumulador tipo diafragma. O que vai diferenciar mesmo são os parâmetros construtivos. No caso do acumulador do tipo diafragma, você vai ter duas carcaças aí semisféricas com uma película, que no caso aqui é uma película de material polímero aí, que vai separar o nosso gás
do nosso fluido hidráulico. Então, ele não pode ser reativo com esses dois elementos, né, o gás nitrogênio, nem com o óleo que você estiver utilizando. E a partir dessa estrutura você consegue fazer o mesmo princípio de aplicação aqui do acumulador do tipo pistão. Então você faz a pré-carga aqui no gás e depois insere o fluido hidráulico. Diafragma então de borracha e os hemisférios, aqui as carcaças em formato semisférico, podem ser soldadas ou rosqueadas, como é o exemplo dessas aqui que nós temos. Essa do tipo de diafragma geralmente é uma das mais utilizadas. A que nós temos no laboratório é até desse tipo. Temos outro tipo aí que é o acumulador do tipo bexiga. Então, basicamente, vamos ter ali uma bexiga mesmo, né, uma superfície aí, um material de borracha, em que a gente vai fazer a inserção do gás nitrogênio para fazer o enchimento dessa bexiga. Quando o nosso óleo entrar nesse sistema, ele vai comprimir o nitrogênio e quando ele sair, ele vai permitir que esse nitrogênio expanda de novo. Só que aí vai ter uma coisa que o fluido admitido no acumulador vai deformar essa bexiga, aqui vai ter também aí uma potência bem expandida, só que vamos ter uma coisa ali que a gente chama de vida útil, a gente já fala disso. Primeiro vamos falar aqui da compressão isotérmica e isobárica, que a gente já viu lá na termodinâmica e fisicoquímica. E basicamente são termos aí que descrevem como o gás é comprimido. No caso do isotérmico, significa aí que todo o calor que vai ser gerado durante o processo de compressão vai ser dissipado, e na compressão adiabática, o calor do processo vai ser retido no gás, com o gás. Então, basicamente, no processo isotérmico, você vai ter uma compressão mais lenta, porque a energia ali do calor vai ser dissipada, né? Porém, você vai ter a vantagem aí que vai ocupar um espaço menor de compressão. Também no enchimento, você vai ter, por fato do gás ocupar um espaço menor, você vai ter um enchimento maior, vai ter a capacidade de armazenar mais fluido. Também vamos ter descarga mais rápida e a desvantagem é que quando a gente expandir esse processo isotermicamente, vamos ocupar mais volume. Já tem uma imagem representando isso. Na compressão adiabática, você vai ter ali um espaço maior ocupado na compressão, porém o processo de compressão vai ser mais rápido. Vai ter a desvantagem que não vai armazenar tanto líquido, vai descarregar menos fluido automaticamente, né? E quando você expande adiabaticamente, ocupa menos espaço. Para ver isso de forma mais clara, nós temos aqui uma câmara pré-carregada com gás, um gás nitrogênio. O gás, então, é comprimido adiabaticamente e comprimido isotermicamente. Percebe-se aqui pela nossa temperatura, que estava 70 e permaneceu 70. Então, o nosso gás aqui dentro, percebe-se que o gás comprimido isotermicamente vai ocupar menos espaço, então temos mais líquido aqui, quando ele é comprimido isotermicamente. Aí temos aqui o gás comprimido, quando a gente faz a expansão dele, no caso adiabaticamente, ele vai ocupar menos espaço que a expansão isotérmica. E como que os nossos sistemas reais se comportam? Eles se comportam isotermicamente ou adiabaticamente? Na verdade, é uma mistura dos dois, né? Isso aqui é só para mesmo mostrar esses princípios físico-químicos aí que a gente já viu. Então, ele ocorre mais ou menos aí no meio desses dois termos. Então, uma imagem aí representando, né, a pressão do acumulador, quando você não tem a bomba lá, ela vai ser utilizada aí para acionar o nosso atuador. Algumas aplicações dos acumuladores no circuito, nós já vimos duas lá, mas podemos ter outras. No caso aí, a aplicação para manter a pressão também pode ser uma delas, e a gente vai usar ele para manter a pressão do nosso sistema. Cadê meu... Certo.
No caso, o líquido aqui vai permitir, então, o avanço ou o retorno do atuador. Essa válvula aqui vai impedir que o fluido do acumulador saia para fora do nosso sistema. Então, isso aí é uma das aplicações que a gente vai ver também na próxima aula lá de montagem de circuitos. Podemos aplicar aí como fonte de energia hidráulica, e no caso, esse circuito ele vai acionar aqui uma válvula de descarga caso a pressão esteja muito alta também. Temos aí a aplicação de emergência para o retorno de cilindro. Certo, vimos essas aplicações. Uma coisa importante falar é como que a gente vai selecionar esses acumuladores. No caso aí, temos que falar do volume útil. Como eu falei, o nosso nitrogênio é carregado aqui na nossa bexiga, no nosso diafragma, e ele é comprimido aí pelo nosso fluido hidráulico. Então ele comprime quando ele está totalmente carregado, porém, quando esse fluido hidráulico é descarregado no nosso sistema, o nosso gás aqui ele não vai voltar para a posição de pré-carregado. Então, basicamente, vai ter um resquício aqui do fluido hidráulico no nosso sistema e vai fazer com que tenha uma diferença entre o nosso acumulador totalmente carregado e descarregado. Essa diferença é chamada volume útil. Isso que a gente usa lá para selecionar o nosso acumulador. Então aí, quanto maior a pré-carga, menor é a quantidade de líquido que o acumulador retém. Então, se você tiver um gás aqui a pressão muito alta, você não vai conseguir comprimir ele aqui até esse ponto. Talvez comprima até aqui. Certo, então temos aí uma tabela de performance dos nossos acumuladores. No caso aqui um acumulador de 231 polegadas cúbicas. Dá um zoom aqui para melhorar o sistema. Vamos supor aí, por exemplo, um acumulador com a pressão de pré-carga aí de 100. Usando aí então com base dessa pré-carga de 100 psi de gás nitrogênio, nós podemos supor lá que o nosso atuador está trabalhando nas pressões de 2.000 a 1.500 PSI, né, Psi. Então, por exemplo, você vai ter lá um acumulador que quando ele estiver totalmente carregado, ele vai estar aqui com uma pressão de 210, porém, quando ele estiver descarregado, ele vai estar trabalhando a 202. Então, quer dizer que você tem um volume útil aí de 8 polegadas quadradas, né, no nosso sistema. Pegando outro como exemplo aqui, vamos pegar o 500. Da mesma forma, se um sistema trabalhar aqui com 2.000, vou mudar a cor aqui para vermelho, ele está trabalhando nessa faixa de 1.500 a 2.000, nós temos lá que quando ele estiver totalmente carregado, ele tem um volume de 149, quando ele estiver descarregado, de 128. Então, o volume útil vai ser a diferença desses dois aí, que vai dar de 21, né? De 21 polegadas cúbicas, que vai ser o nosso volume útil. Alguns fatos sobre a instalação aí do nosso atuador, né? Montagem sempre na posição vertical, porque o que vai fazer a força ali do acumulador vai ser o peso, a mola ou o gás. Com isso, você vai eliminar desgastes não uniformes e sobrecargas localizadas. Também temos que testar a estanqueidade aí para ver se todos os tubos do sistema estão vedados corretamente. Limpar a parte interna do acumulador, dutos e conexões, colocação no circuito, verificação de vazamentos, sangramento de todo o ar do sistema antes da máquina funcionar. Algumas recomendações em relação à segurança: descarregar o acumulador, exceto a pressão de carga, quando a máquina não estiver utilizada, usar uma válvula de registro para descarga do acumulador ou uma válvula de descarga diferencial.
Também podemos utilizar uma outra válvula de registro para separar o acumulador do sistema. É bom também utilizar um manômetro aí para detectar essa pressão do nosso acumulador, então, caráter permanente. Em relação à manutenção, utilizamos somente o nitrogênio, a pressão máxima sempre vai ser definida pelo fabricante. Vamos sempre aliviar a pressão do acumulador e não permitir a penetração de sujeira. Verificar os vazamentos externos e internos, que é aquela parte de estanqueidade. Carregar o acumulador com nitrogênio. No caso de vazamento, remover a bexiga e testar. Abrir a carga do acumulador antes da válvula da garrafa de nitrogênio. Certo. Um outro item aí que pode ser usado nos nossos sistemas hidráulicos, que deveria ter sido colocado até lá na parte de atuadores, são os intensificadores. O que eles vão fazer? Basicamente, você vai ter entrada de fluido a baixa pressão nos nossos sistemas e ele vai conseguir fazer a atuação aqui de uns êmbolos a partir do princípio lá de Pascal que a gente falou, né? Que você tem a pressão em área, né? Vai ter a mesma força aqui. Então, você reduzindo a sua área, você vai aumentar a pressão do seu sistema. Então, a partir desse princípio, os intensificadores aí conseguem fazer com que o seu sistema funcione com forças maiores do que o que foi dimensionado. Então, basicamente, eles vão converter os fluidos de baixa pressão para alta pressão. Para isso, fazer-se na mudança das áreas do atuador. E aí, os projetos desses sistemas com intensificadores podem chegar a pressões aí bem altas. No caso, fala que com o intensificador o custo cai, mas também esse componente é um pouco mais alto, né? Lá no nosso sistema, esse acumulador lá vai receber o sinal da bomba, vai fazer então essa conversão de pressão de fluido a baixa pressão para fluido a alta pressão e vai conseguir realizar uma força maior. Certo, algumas fontes aí sobre acumuladores para vocês darem uma olhada depois. E no mais, essa parte de acumuladores é só isso. Na próxima aula, então, iremos falar sobre a montagem de circuitos hidráulicos.